Opa, gente, tudo bem? Esse final de semana eu li dois quadrinhos em sequência, né, um atrás do outro, que eu até tinha pensado em fazer um shorts, um vídeo rapidinho, ou até usar eles como pretexto para um vídeo do Leitura de Arquitetos, do outro programa, né? Mas eu pensei bem depois que eu terminei a segunda HQ, que falei, não, eles são matéria, ou eles são assunto, ou eles são mote para o pensar arquiteto. Os dois quadrinhos que eu estou falando são o primeiro que eu li, né, esse final de semana, né, foi o Oleg, do Frederick Peters, publicado pela editora Nemo. E o segundo foi Primavera de Chernobyl, que a gente chamava de Chernobyl, mas a grafia certa, né, ou a fala certa, né, é Chernobyl. Desenhada e escrita pelo francês Manuel Lepage e publicada pela Gictopia, tá? Mas por que desses quadrinhos como mote do pensar arquiteto? Porque tanto Oleg quanto o Primavera de Chernobyl falam exatamente do que está acontecendo hoje. Não exatamente, mas de personagens que falam de lugares, falam de culturas que estão se enfrentando hoje, que é a Rússia versus a Ucrânia. Né? Oleg nada mais é do que a história praticamente de um quadrinista, provavelmente a história do próprio Frederic, né? De um quadrinista, não sei se o Frederic é exatamente isso, mas o Oleg, enquanto personagem, né? Cadê ele aqui? Né? O Oleg, enquanto personagem, ele é um filho de imigrantes russos, né? Que mora em Nova York, é um quadrinista que escreve histórias em quadrinho, mas histórias com conteúdo, famoso quadrinista, né, que publicou o seu último quadrinho famoso já faz tempo, e todo mundo fica cobrando ele um novo quadrinho, né, um novo sucesso. Né, e ele sempre se irrita com isso. Né, que o sucesso não surge assim, ele vem quando tiver que vir. Né. E o outro quadrinho, do Lepage, ele fala exatamente de uma experiência dele, né, do Lepage, Emmanuel Lepage, quando ele participou literalmente uma comitiva, né, de pessoas diferentes, né, cientistas, pesquisadores, artistas, que fizeram uma estada em Chernobyl, né, para coletar dados, para conhecer o lugar, e no caso dele, enquanto quadrinista, enquanto desenhista, de relatar o que ele iria ver. Né, de passar, de levar, transformar isso tudo depois num livro, né, e relatar em desenhos o que ele viria ou iria ver em Chernobyl. Né. E ambas falam dos dois lados. Né. Ambos os quadrinhos falam dos dois lados. Oleg, filho de imigrantes russos, morando nos Estados Unidos, fala exatamente desse cotidiano de um cara pequeno burguês, né, filhos de russos, comunistas, ex-comunistas, né, vivendo ali sua vida de sucesso de quadrinhos, principalmente na Europa. Né, os editores europeus ficam ligando para ele pedindo mais alguma coisa, mais algum sucesso, você tem mais alguma coisa aí? E essa história dele, da família dele, a pequena família que ele tem, ele, a esposa, a Alik e a filha deles, a Lena, se não me engano, né, uma jovem menina que está descobrindo a vida, descobrindo sexualidade e tudo mais, e ele passando aí pela meia-idade, se revoltando com as coisas da vida, do cotidiano, dessa guerra ou dessa luta que é a vida cotidiana, né, de enfrentar as coisas da vida, né, das dificuldades, das incertezas, da saúde. A própria esposa passa um problema de saúde que ele meio que transforma a vida dele de uma hora para outra, e ele fica meio sem norte, e ele encontra às vezes num desenho, nos quadrinhos, a forma dele ali de conseguir manter a sanidade. Enquanto o Lepage, toda hora estou errando, o Manuel Lepage, e no seu livro Primavera de Chernobyl, né, deixa eu abrir aqui umas páginas, que é um quadrinho maravilhosamente desenhado,
com aquarelas maravilhosas. Ele desenha, ele representa o que ele está vendo lá. E em certos momentos ele representa até o próprio desenho dele, que ele fez lá. Né, os desenhos rápidos que ele teve que fazer. Ele fala dessa história, dessa comitiva que vai lá, desse grupo de pessoas que vai conhecer Chernobyl, e os medos, né, de chegar lá na Ucrânia, né, nas cidades e vilarejos que ficaram em torno ali da usina de Chernobyl que explodiu, né, da usina nuclear que explodiu, e da contaminação das áreas ainda remanescentes, desde a época final da década de 80, né? 86 aconteceu o acidente. E toda essa relação deles com essas pessoas que vivem ainda em volta da usina, e principalmente da natureza, que ainda lá existe exuberante. Eles vão lá na primavera eles vão ali na primavera da Ucrânia, né, no período da primavera, saem todos, se não me engano, todos são franceses, vão para a Ucrânia na primavera, esperando encontrar destruição, coisas feias, pessoas deformadas, animais deformados, aquela coisa que foi construída na imagem, né? Aqui uma crítica muito forte que a própria mídia construiu, dizendo, né, da catástrofe que foi Chernobyl, e de que a culpa era da baixa tecnologia russa, da União Soviética, da antiga União Soviética na época, né, ainda. Mas o que eles encontram lá é algo totalmente diferente. Eles encontram vida. E ele fica impressionado e começa a registrar isso. E nada mais é esse desenho, né, que esse quadrinho, desculpa, o registro disso, das coisas que ele viu lá. Deixa eu ver se eu acho uma página bacana aqui, que tem umas paisagens, olha só. O que ele vê, o que ele encontra, não é morte, é vida. Mas, ao mesmo tempo, a morte sempre está rondando a existência deles ali. Porque eles têm que ficar pouco tempo em certos lugares, por causa da radioatividade, que ainda é alta. O medo de morrer é sempre constante. Ao mesmo tempo, é uma história que discute umas questões muito contemporâneas do que nós passamos agora, ou estamos ainda passando, isso não acabou, com a pandemia da Covid-19, né? De pessoas que, de certas pessoas ou certas personalidades, né? De pessoas que precisam enfrentar a morte para se considerarem vivas. Precisam enfrentar a morte para dizer que estão vivas, para dar significado à sua vida. Eu ainda acho isso muito estranho. Eu acho isso muito complicado. Eu particularmente, eu vejo pessoas que precisam se tratar, psicologicamente falando, né? Pessoa que se arrisca a própria vida para mostrar que está viva, falta-lhe alguma coisa na vida, principalmente objetivo. Mas a história também perpassa por isso. Primeiramente, esse grupo indo lá enfrentar um perigo, que é ali que está presente, que é a contaminação, né, pela radioatividade ainda inerente ali do ambiente. Né, tem certos lugares que vocês podem nem sentar no chão, eles têm que sentar no asfalto, que o asfalto segura muito menos radioatividade do que a grama, por exemplo. Então, eles não podem sentar na grama, não podem tocar nas árvores, não podem pisar na água, tem que tomar muito cuidado com os alimentos que eles estão ingerindo ali no lugar. E ao mesmo tempo eles acabam se arriscando, né, dizendo em alguns momentos, algumas passagens aqui, dizem alguns personagens, algumas figuras, né, ou personagens da história, que são reais, tá? Dizem que ele não tem como não se arriscar, a vida é curta, então não é por causa de uma comida que eu não sei se está contaminado ou não, que eu não vou deixar de comer, não sei o quê, né? Mas isso me lembra muito a situação atual hoje da Covid, isso me remeteu nessa história. Essa história passou em 2008, né, eles ficaram lá na Ucrânia, em Chernobyl, por 2 meses, né, e aconteceu em 2008. Mais de 10 anos, 12 anos depois, 14 anos depois, 10, 12 anos depois, nós temos uma pandemia. Eu fico imaginando se o Manuel Lepage continuaria pensando como ele pensou em alguns momentos aqui, que ele se arriscou.
se ele faria a mesma coisa. Se sairia na rua ou iria a alguns restaurantes, por exemplo, com a mesma pensamento de arriscar a vida. Né? Não sei. E ainda me assusta esse tipo de atitude, tá? De pessoas que ainda saem sem máscara, que quando uma prefeitura, né, de idiotas, um governo de idiotas, derruba os passaportes vacinais, urram de alegria, dizendo que os passaportes, as proibições de entrar de pessoas não vacinadas são um abuso. Abuso para quem? Abuso para você, o idiota individual? Né? E quanto ao quem está à sua volta? Né? Então essa individualidade está muito presente aqui também, né? Existe também uma questão muito interessante, que é esse embate aqui da história, né? Ele está no país, que fazia parte de uma ex-república russa, soviética, desculpa, né? Que partindo do pressuposto comunista, de uma vida coletiva, as próprias cidades, tem imagens das cidades em volta ali da usina, que tinham toda uma vida coletiva construída, né, várias áreas públicas, espaços públicos, equipamentos públicos, edifícios, apartamentos, lojas, tudo pensado para as pessoas tinha acabado de ser construídas aquelas cidades para atender a demanda da população que iria lá trabalhar na usina, que estava sendo expandida. Ela estava sendo construída, como conta aqui a história, já estava no 5º e no 6º reator sendo construído, e a meta eram ter 10 reatores em Chernobyl. E bastou um explodir para acontecer essa catástrofe toda. Né? O engraçado é isso, né? Toda uma relação individual, o particular, o individual com a história, dentro de uma vida que foi um dia coletiva. Esses contrastes, né, que esse quadrinho traz, me fez refletir bastante com relação a essas coisas, né, e fazer essa correlação com os dias atuais, do individualismo que as pessoas estão vivendo, e ao mesmo tempo é interessante, mas as máscaras literalmente estão caindo, né. Aí a gente voltando à Ucrânia, a gente vê aqui a preocupação dele ao representar nos traços as pessoas que vivem lá nas cidades em volta, né, tentar entender a personalidade de cada um, das famílias, aquelas pessoas que estão ali vivendo ainda vivem ali naquele redor, de forma coletiva. E aí você vê o contraste do idiota que vai lá, que sai do Brasil e vai lá, né, um imbecil que nem o nome eu não lembro mais, eu só sei o apelido, mamãe falei, junto com outro idiota do MBL, para falar das meninas que são bonitas, que estão lá no meio de uma guerra, e durante uma guerra, um conflito armado, o cara está preocupado ou interessado na beleza das meninas. Enquanto o outro idiota diz que sempre ia lá no leste europeu para fazer turismo sexual. Aí você vê o tamanho da insanidade das pessoas, desse momento tão louco que está vivendo. A gente sai, ainda está, alguns países estão saindo, mas ainda estamos vivendo uma pandemia. Logo conectamos com um conflito armado, que pode ter complicações maiores, né? E você tem idiotas pensando no próprio umbigo, ou no próprio pinto. Né? Então são esses dois quadrinhos, o Oleg, né? O Oleg é mais introspectivo, né? O Oleg é mais o da vida, do cotidiano ali do quadrinista, né? Do próprio Oleg, né? Essa relação dele, até essa influência de origem russa na comida. Ele tem uma relação complicada com os pais, né? Que os pais têm uma visão muito mais conservadora, praticamente reacionária, e ele é um cara muito mais liberal, muito mais aberto, muito mais preocupado com as questões sociais, e a vida em volta dele que ele percebe gerida por gente reacionária, né? E esse conflito está sempre presente no quadrinho, nas falas, na vida dele, na forma que ele vive, ele come, a própria comida que ele come, ele é até vegetariano, né, a relação com a filha, a forma aberta que ele conversa com a filha, né, da sexualidade dela, eles vão conversando.
né? A relação com a esposa, a preocupação dele com a esposa, que fica doente num momento aqui, mas se recupera, né? Esse amor que está ali sempre há 20 anos, que está ali com ele, entre os dois, que não precisa ser expresso, que está lá. E às vezes é expresso com um toque na nuca dele nela, assim. Ele passa e faz um toque na nuca, né? Esse detalhe bem sutil, assim, sensível. Ao mesmo tempo, esses dois quadrinhos me remetem a uma outra coisa, né? Me remetem também à questão do desenho enquanto representação da guerra, dos conflitos, né? E no caso aqui do Oleg, desse conflito do cotidiano, da luta diária, né? Do ser individual perante a coletividade, que querendo ou não é uma luta política. Você viver em comunidade é sempre uma luta política, é uma questão de combates de ideias, de conceitos, de representações, de posições, né? Tem uma hora que a passagem dele é fechada por um oligarca russo que chega, sai de um hotel ou de um restaurante, não me lembro agora, que atrapalha ele, que o segurança desse oligarca impede que ele passe, e ele fica revoltado com isso, né? E ele, pô, eu tô no meu bairro, caramba, quem esse cara é? Veio da Rússia para achar que tá para me mandar aqui? Mas é o que a gente andou vendo durante esse conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Quem são os poderosos? Né? Quem está no poder? Quem está no poder não necessariamente são os governantes, são as pessoas que estão por trás deles, né? E o que a gente tem, na verdade, esse conflito que está muito claro, pelo menos para mim, que é uma guerra de cachorro doido que quer mijar no mesmo poste, que é a Ucrânia. Você tem vários atores ali, literalmente falando, né? Você tem o presidente ali da Ucrânia, que é um comediante, que é o melhor de todos os atores, que faz muito perfeitamente o seu papel e convence todo mundo, né, do que a Ucrânia também digamos, é a coitada da história. De um lado, lógico, porque está sendo invadida. Mas temos do outro lado também dois atores canastrões, né, o da Rússia e o dos Estados Unidos. Nada mais é do que são atuações, né? Não existe não existe gente boa ou gente do bem nessa história. Não existe lado certo ou errado. Tudo ali é errado. Tudo ali está errado. Né? Seja o lado da Rússia, seja o lado da Ucrânia, seja a OTAN pressionando a Europa, seja a Rússia querendo marcar território, ocupando a sua ex-república, né? E com ideias expansionistas, com o discurso que iremos ali acabar com o nazismo. Como se não houvesse também nazistas na Rússia, nazistas nos Estados Unidos, nazistas aqui no Brasil. Esses últimos anos, principalmente da pandemia, ou desde 2018, a gente pode botar uma data aí mais interessante, estão fazendo que as máscaras caiam. Ao mesmo tempo que nós temos obrigação de usar máscaras, algumas estão caindo. Estamos vendo exatamente quem são as pessoas que comandam esse mundo, assim. Quem são os nazistas? Quem são os fascistas? Quem são os que querem retomar uma história como se fosse a glória de algo perdido? Mas está muito claro isso. E uma outra coisa muito legal desses HQs que eu li agora é também a forma da representação deles, principalmente aqui na Primavera de Chernobyl, do olhar do estrangeiro, através do desenho. Né? No Oleg nós temos um americano, ainda americano, mas filho de russos, né? Querendo ou não, tem ali uma cultura estrangeira arraigada ali na sua personalidade, e isso fica claro ali no desenho. Né? Então é uma visão de alguém que é americano, mas também russo, enxergando o país onde vive e o mundo onde vive. Do outro lado nós temos, né, a Primavera de Chernobyl, o Lepage, que é o francês, indo lá, né, na Ucrânia, com aquela visão ainda preconceituosa de que iria encontrar ali, ou construída, né, preconceituosa e construída pela mídia, porque quando ele viu o que aconteceu em Chernobyl, ele ainda era um garoto.
Então tudo que ele via era pela televisão. Então ele teve que ir lá pessoalmente para conhecer a realidade, aquela realidade, né? Então ele próprio questiona a realidade. Que realidade é essa? Era aquela que eu tinha ou é essa que eu estou vivendo aqui agora? E essa que eu estou vivendo aqui é tão real quanto a anterior? Ou é ainda mesmo uma realidade que eu posso transmitir para os meus desenhos? Que são literalmente representações. E não são realidades, são representações, né? Mas o legal são essas visões de desenhistas, ou de pessoas, ou de pintores, ou de, no caso de quadrinistas, de um mundo diferente, né? Do outro lugar, de um outro mundo, né? E isso me remete a dois outros pintores que vieram ao Brasil para representar a nossa realidade em períodos diferentes. Eu vou meio que mudar aqui o vídeo, né? Passar aqui para uma outra posição, para a gente poder mostrar isso, criar essas e continuar conversando aqui sobre essas relações, tá bom? Já volto. Bom, primeiro eu queria mostrar aqui algumas imagens, né, dessas HQs, né? Aqui temos o Oleg, né, desenhado por Frederick Peters, né, publicado pela Nemo, pela editora Nemo, no ano de, que eu não me lembro, deixa eu ver exatamente qual é o ano. Eu não tenho aqui o ano. O ano é de 2021. Foi agora, ano passado, né? É um traço muito forte em preto e branco, né? É bem marcante as pessoas, as figuras, as paisagens urbanas que ele desenha, né? São vários quadrinhos aqui por página, mas fica muito marcado essa relação dele com a vida cotidiana dele, com o trabalho dele e principalmente com a família dele, né? E algumas viagens que ele tem, né? Que ele começa a viajar na maionese, já que ele é um quadrinista, ele começa a viajar, misturar realidade com ficção, né? Muito legal, né? Que a esposa dele passando mal, né? Aí, legal essas relações entre, né, entre a realidade e a imaginação dele, né, criando outras realidades enquanto quadrinista, né? E aqui temos o Primavera de Chernobyl, né, do Emmanuel Lepage, né, publicado pela Dictopia, né, pela editora Dictopia, que são desenhos magistrais, aquarelas magistrais. Já tinha me falado, eu conheci essa HQ, e eu até que agradeço ao Alexandre Link, que eu fui conhecer essa HQ, eu via sempre ela sendo anunciada, mas nunca me interessei assim de cara, eu fiquei até pensando em comprar logo, mas aí foi através do Alexandre Link no seu canal Quadrinhos da Sarjeta, que é uma resenha que ele fez exatamente fazendo essa conexão com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que ele apresenta a HQ, né? E eu, nossa, na hora eu comprei a HQ, né? Então a história é sensacional, muito sensível, tem essas contradições sempre aparecendo, essas correlações que eu fiz ali no começo, que eu falei no começo do vídeo, né? E de um grafismo maravilhoso, uma aquarela em sépia, preto e branco, e quando ele representa as cores, são para destacar exatamente alguns elementos, né? Olha essa página, meu Deus do céu, só com preto e branco, né? Com preto, branco, tons de preto, branco, sombras. E quando a cor aparece é exatamente para criar destaques, né, em elementos chaves da narrativa, da história. Essa imagem, quando eles chegam, né, em Chernobyl, chegam ali exatamente na usina, né, que eles têm que ficar lá só poucos minutos, ele tem que desenhar rapidamente, porque não podem demorar muito tempo ali. Olha que lindo isso aqui, né? E quando ele começa a desenhar as paisagens, né, elas começam a ganhar cor. E ele fala que ele enxerga novas cores no lugar, que a própria radiação acabou modificando algumas plantas ali, algumas cores de plantas. Ele enxerga azuis, vermelhos, misturados ao verde, né, e vai misturando cores, né, às vezes o desenho dele deixa de ter traço e vira só cor, né, só cor. E ele se questiona no momento como representar o invisível, como representar a radioatividade, né? E isso é muito legal, né? Olha só, vira uma cor,
em alguns momentos quase uma radiografia, né? E em todo momento fica essa preocupação deles, né, das pessoas que estão ali envolvidas, em morrer por conta da radioatividade. Em alguns momentos eles esquecem disso, se entregam ao destino, a um tal destino, e se arriscam, né? Em outros momentos eles ficam lembrando, eu posso ficar muito tempo aqui, eu posso pegar um câncer, que não sei o que, não sei o que lá. Né? Então isso fica sempre marcado nessa história. E uma relação que eu faço dessas HQs, dessa ideia do desenho como representação de guerra, seja uma guerra contra, o que ele quis representar ali, uma guerra contra uma explosão nuclear, ou na casa do Oleg, da luta ali cotidiana, né, a luta como parte de uma guerra do cotidiano. Isso me lembra também, na hora assim me trouxe à memória dois outros livros que representam dois outros desenhistas, pintores, artistas, que aqui no caso vieram ao Brasil para representá-lo. São eles Debré, Jean-Baptiste Debré, e o francês, né, Jean-Baptiste Debré, e o holandês Frans Prost. Né? O Frans Prost chega ao Brasil do século XVII, né, junto com os holandeses, né, que invadiram boa parte ali do Nordeste brasileiro, né, ocuparam essa grande região aqui, parcialmente, depois em algumas cidades, de forma mais contundente por mais anos, né, ali na região, pegando ali a região da Bahia até o Maranhão, né, essa costa inteira, quase praticamente essa costa inteira aqui do Nordeste, né, e levaram a sua cultura. Essa invasão holandesa é também uma guerra, né, é uma luta, e a vinda do Frans Post aqui no Brasil é também tentar representar esse novo território conquistado, né, essa nova região que agora faz parte, né, do reinado holandês, né? Então é sempre a forma, né? O interessante disso é a forma do olhar do estrangeiro sobre a terra nova, sobre esse novo lugar, né? E como ele representa isso, né? Seja de forma natural ou de forma quase que fantástica, né? Você pega alguns desenhos do Frans Post, algumas pinturas. A representação de animais, então, é praticamente fantástica, né? Você tem alguns animais que você quase que não reconhece. Parece ser coisas puras criações do Frans Post. Alguns desenhos ele fez de cabeça, lógico. São representações mais fantásticas do que reais, mas ao mesmo tempo elas mostram um momento, uma época, uma representação de uma época da colônia brasileira, da colonização brasileira, aqui por outros estrangeiros, não mais os portugueses, mas agora holandeses, né? E a visão deles, né? A visão deles desse Brasil colonial, desse Brasil que está sendo ocupado, dominado pela cultura holandesa, né? Muito maravilhoso esse livro, né? Ele faz parte aqui da minha biblioteca. E o segundo livro, né? Esse pequeno caderno de viagem do Jean-Baptiste Debré, né? Que ele vem ao Brasil no começo do século XIX, com a missão francesa que chega ao Brasil, vinda em um acordo de amizade entre França e Brasil. E Debré é mandado nessa missão para representar, pintar paisagens, pintar as pessoas que ali vivem, no Rio, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então o que ele faz aqui nesse caderninho, né, que é uma representação desses primeiros desenhos, esboços que Debré faz, é representar as pessoas que vivem ali, né? Essa fauna humana que está ali ocupando, né, esse Brasil do século XIX. E são desenhos belíssimos, aquarelas belíssimas, né? Alguns ainda a nível de traçado de desenho, né? Só esboços, né, de detalhes que ele vai pegando, detalhes arquitetônicos, alguns esboços de pessoas, de figura, de personalidade, de personagens cotidianas da vida ali, né, que me lembra muito do Oleg ali, aquela representação das pessoas que estão ali em volta, né, e ao mesmo tempo ali na primavera do Chernobyl, o Lepage sentando e representando as pessoas, tentando entender aquela realidade de Chernobyl, ou do entorno de Chernobyl, dos vilarejos de cidades que ali vivem ainda no entorno da usina que explodiu em 86,
tentando entender essa realidade através das pessoas que ele representa, as pessoas que ele desenha, né? Você tem esse tipo de representação e você tem aqui em Chernobyl, né? Deixa eu pegar aqui uma página legal que ele vai desenhando as pessoas. Cadê? Aqui, ó, né? É a mesma ideia. Você entender a cultura local, entender a sociedade, entender aquela vida ali coletiva através das pessoas que a compõem, né? É tentar entender o outro, aqui no caso, a partir do desenho. É como eles falam, é tentar capturar a essência das pessoas. Você tem que ser verdadeiro no seu desenho, né? Primeiro você tem que observar e entender aquela pessoa. E aí sim você tem que transferir para o papel. Né? Você não pode ter pressa nisso, como eles falam aqui. Tanto que tem uma hora que ele desenha rapidamente um rapaz, e o rapaz odeia o desenho, porque ele diz que não sou eu, ele fica chateado com o desenho, porque o que ele representou não era ele, não achava ele. E ele falou, não, você me desculpe porque eu desenho muito rápido. Né? Então é essa ideia de você observar as pessoas, entender as pessoas e transferir a sua essência para o desenho. E ao mesmo tempo, ao fazer isso, você tenta abarcar aquela cultura que existe naquele lugar. Né? Isso aí, gente. Eu acho que era isso. Tentar discutir essas coisas, tentar entender, né, esses conflitos a partir desses desenhos de guerra. Seja a guerra do dia a dia, da luta do dia a dia, ou seja, guerra entre dois países. Falou? A gente se fala no próximo vídeo. Valeu.